Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um curso do livro dos médiums. Hoje estaremos no nosso EP 2, né? Na continuação aí do primeiro capítulo, né? Das noções preliminares, né? O nome do capítulo é A Espíritos. Já peço o seu like, o teu comentário, me fala de onde você tá falando, se você tá gostando, se você tem alguma sugestão, tá? E também não me deixe, né, de me seguir no Instagram, que é @vic_raiz, e compartilhar esse vídeo. Vocês devem lembrar que compartilhar a doutrina espírita é um ato de caridade e estamos vivendo um período de guerra espiritual. Nós, sabendo da verdade, é mais que nossa obrigação compartilhar, divulgar e tentar trazer um pouco mais de espiritualidade na vida das pessoas, certo? Então, quem não lembra, né, do último episódio, né, que foi o primeiro, tá no canal, é só ir lá ver. Eu recomendo que você veja, né, antes de ver esse vídeo, pra você conseguir entender um pouco melhor, mas vamos lá. Vamos lá. E hoje eu vou aparecer, tá, galera? Então hoje vocês vão estar me vendo aqui. Bom, gente, na parte em que paramos, né, a gente tem aqui falando sobre o espírito. Vamos ali ver nosso resuminho? Vamos aqui ver o nosso resuminho, que a gente começou, né, aprendendo aqui, que a maior dúvida de existir ou não espíritos é de lavada à ignorância, né? Depois a gente veio para essa parte aqui, de antes de você ser espírita, seja espiritualista, pois acreditando que existe algo depois da sua passagem aqui na Terra, né, tudo se entenderá de melhor maneira. Depois a gente veio aqui para que admita a existência da alma e sua individualidade, ou seja, a alma é uma coisa, o nosso corpo é outro, né? Ou seja, o espírito se difere do corpo, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Viemos aqui para essa questão de que quando eu morrer eu continuo sendo eu mesma, com mais liberdade do espírito, porém temos que lembrar que a alma guarda consigo todo o conjunto de impressões que formam o seu braço de caráter, tanto qualidade quanto defeitos, né? E através da reforma íntima a gente pode melhorar esses defeitos e expandir as qualidades. Por isso que a reforma íntima ela é tão importante, tá? E aqui, por último, para finalizar, né, essa primeira parte aqui, esse primeiro episódio, a gente falou aqui, eu falei, né, eu me usei de exemplo, né, eu falei aqui, eu não sou a Vicky, eu estou sendo a Vicky no momento e por um curto período, né, aqui é muito temporário, muito rápido, muito transitório. Meu espírito é imortal e se manifesta em inúmeras existências, ou seja, eu já fui a Carla, eu já fui a Joana, eu já fui entre muitas pessoas, né. Mas vale lembrar, tá, que o meu espírito é o mesmo, mas eu tive diversas existências, né, em corpos diferentes, né? E aqui para finalizar, olha aqui, somos uno, somos uma individualidade vivendo num coletivo, ou seja, numa sociedade. Somos, né, um ser espiritual vivendo com outros seres espirituais, precisando um dos outros para crescer, para progredir, né, e para evoluir. E aí agora vamos continuar a partir disso. Por quê? Para continuar a partir disso, Kardec vai vir aqui, ó. Isso admitido, essa alma vai para alguma parte. O que acontece? Para onde ela vai? Por quê? Porque antigamente, galera, até hoje, né, muitas pessoas têm essa ilusão de que vamos para o céu ou para o inferno e que o céu fica em cima, o inferno fica embaixo, né? E aqui ele vai explicar sobre isso. E ele vai explicar sobre isso, porque ele vai falar isso aqui, ó. Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde é o céu e onde é o inferno? Né? Antigamente dizia-se que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas o que é alto e o baixo no universo? Né? Desde que se conhece a esfericidade da Terra, o movimento dos astros que faz o que estava em cima, em dado momento ficar embaixo, dentro de 12 horas, o infinito do espaço no qual o olho mergulha as distâncias incomensuráveis. Então, como que vai ter, né, o céu fica em cima, inferno fica embaixo? Isso não faz muito sentido, né? Então, galera, aqui a gente vai ter que ir para o resumo, né?
Por quê? A gente vem aqui, né, admitindo que o espírito é imortal. Um dos maiores questionamentos da humanidade sempre foi: para onde vamos após a nossa morte? E agora a gente vai ter que acessar lá no livro dos Espíritos, tá? Na questão 1012 do livro dos Espíritos, tá? É legal a gente analisar que o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, eles se complementam. Então é muito legal que, por exemplo, enquanto você está fazendo aqui o curso comigo, você vai lendo o livro dos Espíritos, né? Escutando o audiolivro, o que você achar melhor, pois realmente ele dá uma base muito boa. E aqui na questão 1012, Kardec pergunta se existem lugares específicos no universo destinados às penalidades ou aos prazeres do espírito conforme seu mérito. E aí, galera, o espírito ele responde assim: cada um tira de si mesmo sua felicidade ou sua desgraça. Tomem nota disso. Olha só essa frase. Cada um tira de si mesmo a sua felicidade ou a sua desgraça. Você, apenas você, é responsável pelas suas ações. E se você faz mal para você mesmo ou para os outros, saiba que a pessoa que você está mais prejudicando é você. E eu sei que às vezes isso dói um pouco, né? Que a gente fica pensativo. Mas é importante que a gente saiba disso para tentar melhorar, né? Porque só nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelo que a gente quer pensar, né? Pelo que a gente decide pensar, pelo que a gente decide sentir, tá? As pessoas, galera, lembre-se disso, as pessoas elas podem vir aconselhar, elas podem vir tentar te ajudar de inúmeras formas, mas apenas você pode fazer a diferença. Então é muito importante que você guarde essa frase aqui, tá? Na tua vida, leve pra tua vida. Aí, depois ele continua aqui. Uma ação, uma reação. E como estamos por toda parte, não existe um lugar específico para isso. Então ele fala aqui que né, não tem essa questão do céu, inferno, né, específico. Claro que tem lugares que tem colônias espirituais, né, tem a parte umbralina, mas não é igual as pessoas entendiam na época que é o céu e o inferno, tá? E aí a gente volta para aqui falando que a Terra não é o centro do mundo, né? Tolo o homem que pensa que a Terra é o centro do universo, né? E que só aqui existiria a vida, né? Eu acho, galera, isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Que pensar dessa maneira, claro que você pode pensar, você pode fazer o que você quiser, mas pra mim, pensar dessa maneira é limitar a capacidade de Deus, o poder de Deus, né? De achar que só aqui vai ter vida, né? E aqui ele continua: senão um em milhões de sóis que brilham no espaço onde cada um é o centro de um turbilhão planetário? Seria o único povoado de seres racionais? Né? Então ele questiona, por que a Terra seria o único povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir a inutilidade do infinito. E tudo nos diz que esses mundos são habitados. Então, mais uma coisa aí que a gente está aprendendo é que os mundos, outros mundos, né, outros planetas, são sim habitados. Não faz sentido só aqui ter seres racionais. Não faz sentido, tá? Porém, o espaço é universal. É todo um mundo invisível no meio de qual vivemos. Ou seja, além dessa vida agora material que a gente está vivendo, a gente tem a vida espiritual, né? Que é a nossa verdadeira vida, né? Então, por exemplo, aqui comigo tem alguns espíritos, né? E é legal a gente ter essa noção, porque a gente se recorda do que de fato somos, porque não somos seres humanos. Somos espíritos passando por uma experiência corpórea terrena, aqui na Terra, sendo humanos. Mas se a gente for para Marte, como eles chamam lá os seres de Marte, os marcianos, a gente será um marciano vivendo uma experiência corpórea em Marte. Mas você é um espírito. Então lembre-se sempre disso. Você não é o teu corpo, a tua pele. Você está sendo temporariamente, mas você é um espírito, né? E aí, galera, a gente vai aqui para a outra parte. Olha só. Mas então, em que se transformam as penas e as recompensas futuras se as almas não vão para determinados lugares? Digamos que, em lugar disso, as almas gozem
da sua felicidade ou sofram suas penas em seu íntimo. Então, ele está falando aqui sobre o que já estava aqui no resumo, né? Que cada um tira a felicidade de si. Então, aqui o que ele quer dizer é exatamente isso, né? Que as almas, elas gozam da sua felicidade ou sofrem pelo que tiverem feito, né? Então, por isso que é tão importante a tua atitude num presente momento, né? Você analisar como você está usando o teu livre-arbítrio, analisar como você está fazendo escolhas. Isso é crucial, é importantíssimo que você faça isso, tá? E aqui, gente, que eu esqueci, um adendo, que na questão 1012, o Espírito, ele completa, falando aqui, ó, que para os espíritos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo que habitem seja mais ou menos avançado. Ou seja, aqui na Terra, a gente tem a possibilidade de ser mais ou menos feliz. Depende do nosso grau, de como a gente veio, porque aqui realmente é um planeta de prova e expiação. Agora, a gente se encarna em Sirius, a gente vai ser, né, feliz. Porque já é um planeta feliz. Capela, hoje em dia, também. Então, agora a gente vai para Quiron, que é um planeta ainda menos avançado que a Terra, estaremos lascados, né? Convenhamos. Então, aqui depende, conforme, né, que os espíritos encarnados são mais ou menos felizes conforme os mundos que eles habitem, tá? Só pra gente finalizar, fechar aqui, tá? Aí, a gente continua aqui. Digamos que as almas não chegam ao seu desenvolvimento máximo senão quando fazem para melhorar e depois de uma série de provas que servem para a sua depuração, que os anjos são almas que chegaram ao último grau, que todos podem atingir com boa vontade. Os anjos são mensageiros de Deus. Então, galera, durante a história, né, da humanidade, a gente sempre foi colocada como se anjo, né, os seres angelicais, eles fossem impossíveis de se alcançar. Isso é um equívoco muito grande. Né? Anjos, arcanjos, como você quiser chamar, isso não interessa. São apenas espíritos evoluídos, que passaram por tantas experiências como as nossas, que estamos passando agora, e foram evoluindo, foram progredindo, começaram a persistir no bem, a caminhar no caminho do bem, foram evoluindo, e chegaram aonde, né, estão hoje. Então aqui, galera, Kardec deixa muito claro que somos total capazes de ser anjo, inclusive seremos um dia. Lembrem-se que a evolução é do átomo ao anjo. A gente passa por um processo do átomo, né? Depois vai na escala evolutiva de mineral, né? De rocha, e depois vira animal, né? Vira planta. Isso vai muito tempo, gente. Vai muitos anos. Depois vira animal, aí depois começa a ser, né, os humanos bem primitivos, e assim vai indo. Então, uma hora chegaremos a ser arcanjos, anjos celestiais, etc. Então, e aqui ele deixa claro, ó, nós, né, as almas, nossos espíritos, não chegam ao seu desenvolvimento máximo senão quando fazem para melhorar. Ou seja, você não vai ser um arcanjo deitado sem fazer nada, né? Sem fazer uma reforma íntima, sem fazer um evangelho no lar, sem fazer a caridade, sem ter uma fé. Fala, né? Não. E aqui, ele continua aqui, ó. E damos à sua felicidade uma finalidade mais útil e mais atraente que aquela de uma contemplação perpétua, que não seria outra coisa a não ser uma inutilidade perpétua. Digamos que os demônios sejam as almas dos perversos ainda atrasados, mas que podem se elevar como os outros. Isso estará mais conforme a justiça e a bondade de Deus que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Então ele está falando o quê? Que quando Deus, né, nos fez dessa maneira, de irmos atrás da evolução, ou seja, Deus nos criou perfeito, Deus nos criou simples e ignorantes para que a gente possa, pelos nossos próprios méritos, ou seja, pelas nossas próprias ações, evoluir, crescer e se melhorar. E isso, através disso, ele fala que damos a felicidade, quanto mais esclarecido nós somos, mais felizes nos tornamos. Quando a gente pratica mais a caridade, quando a gente tem essa leveza, sabe? A leveza que eu digo, né? É a leveza de saber que tudo é transitório, que tudo é passageiro, que tudo passa. E que o que eu posso fazer agora é ter fé, resignação, renúncia, indulgência. Sabe? Não é fácil, eu sei que não é, mas quando a gente aprende isso, é maravilhoso.
né? E ele fala aqui que aí no caso eles dão uma finalidade da felicidade, uma finalidade mais útil. E qual que é a maior felicidade para o espírito? Ajudar a evolução das outras pessoas, dos outros espíritos e a própria dele. O que um espírito mais quer, gente, o que o seu espírito mais quer é evoluir, tá? O que o seu espírito mais quer é evoluir, é crescer e progredir. E, consequentemente, com isso, ajudar outros espíritos a evoluírem, tá? E aqui ele fala, né, digamos que os demônios sejam as almas dos perversos, os famosos obsessores. Então, demônio, capeta, capiroto, são apenas espíritos que não quiseram evoluir, ficaram estagnados, né? Tinham apego à matéria, óbvio, porque para você ser um obsessor você já tem que ter algum tipo de apego à matéria, e ficaram, né? Simplesmente ficaram. E aí ficam, e aí demoram, atrasam a tua evolução, mas uma hora ou outra eles irão evoluir. Isso vocês podem ter certeza, tá? Por bem ou por mal, eles vão estar uma hora crescendo e progredindo. E aqui, gente, olha só que legal. Essa parte ela é bem interessante, porque eu acho interessante que Kardec, ele deixa na sua forma mais simplificada. Por mais que o livro dos médiuns ele seja um livro difícil, não é um livro, né, o livro mais fácil de se ler, quando você pega para ir a fundo, você vê que Kardec ele deixa claro e simples. Olha só o que ele fala. Espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens desprovidas de seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria mais hipotética. Se admitirmos que existam almas, torna-se necessário admitir os espíritos, que nada mais são do que almas. Para quem não sabe, a alma é o espírito encarnado, né? E o espírito é quando não está encarnado. Então ele está falando aqui que os espíritos não são nada mais nada menos que almas, né? Ou seja, a mesma coisa, só que muda, que quando é alma é porque está encarnado. Eu estou aqui falando com vocês. Quando é espírito, seria só o meu espírito pairando por aí, né? E aqui ele fala, se admitirmos que existem almas, torna-se necessário admitir os espíritos, né? Que nada mais são do que almas. Se admitirmos que as almas estão por toda parte, admite-se igualmente que os espíritos estão por toda parte. Gente, olha só como ele leva ao X da questão. Olha como é simples. A partir do momento que a gente admite que existe alma, como muitas igrejas espiritualistas, como a católica, como a evangélica admite, tem que admitir automaticamente que os espíritos estão por toda parte, né? Não podemos negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Então, se você nega a existência dos espíritos, você está automaticamente negando a existência da alma. Então, eu já conversei assim com pessoas de outras religiões, que claro a gente deve respeitar, né? Mas eu conversei mais para entender, para aprender. E elas acreditam em alma, mas não acreditam que existem espíritos que estão por toda parte. Interessante isso, né? Faz com que a gente pense, na verdade. E aí, galera, agora vamos aqui para o nosso resuminho do dia maravilhoso, tá? Que é o quê? A própria alma, né? Começamos, que hoje pelo começo do vídeo a gente já falou isso. A própria alma tira a felicidade ou a infelicidade da existência que ela tiver vivido. Que foi aquela questão que o Kardec perguntou, né? Para onde vamos quando morremos? E aqui, pelo Livro dos Espíritos, a gente teve a resposta, que inclusive está aqui nesse outro resuminho aqui, né? E aqui, a gente lembra aqui, ó. Lembrando que somos do plano espiritual e que tudo que passamos por aqui é muito transitório. E, gente, eu falo isso para que deixe a vida de vocês e os problemas que vocês estejam passando, porque eu sei que todo mundo tem problema. Eu também tenho. E é difícil, gente. Tem horas que, olha, eu olho e falo, meu Deus do céu. Mas, primeiro, aqui é tudo muito passageiro, é muito transitório. E o nosso espírito, ele quer evoluir. E evolui de que maneira? Pagando pelos karmas, passando por perrengue, caindo, levantando, continuando. Então, isso é necessário. Então, lembre-se disso e não desistam. Pelo contrário, continuem firmes e fortes, com muita fé, né? Fortaleçam ainda mais a sua fé, tá? E aqui, no próximo aqui, a gente vem aqui. O homem é, no plano espiritual, o que ele conquistou na vida carnal. Ou seja, buscar durante toda a sua passagem pela Terra, colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Olha isso, gente. Outra
ponto aqui que eu acho legal que vocês anotem, tá? O homem, ou seja, você mesmo que está me assistindo, você é no plano espiritual, que é a tua verdadeira casa. Tua casa não é aqui na Terra, tua casa é no plano espiritual, tá? O que você conquistou aqui na vida na Terra. Então, o que você será na tua vida espiritual é o que você conquistou aqui na Terra. Então, agora avalie as tuas atitudes. Você acha que você vai ter boas conquistas? Né? Você vai ser coisas boas? Por exemplo, a pessoa que alimenta a raiva, o ódio, a ganância, o egoísmo, quando ela chega no plano espiritual, o que ela vai ter levado daqui? Né? O último conselho aqui da noite. Você, durante toda a sua passagem na Terra, né, vamos dizer que você vive por 90 anos. Durante esses 90 anos que você vive, buscar colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Ai, Vicky, mas eu errei tanto no passado, eu só conheci o Espiritismo agora, quando eu tô mais velho ou mais velha, o que eu faço? Não pense nisso, tá? Peça perdão, tá? E se você se arrependeu de coração, não se preocupe. Foque no agora. Lembre-se que Chico já fala que Deus todos os dias, né, nos dá uma oportunidade de escrevermos uma nova linha no caderno da vida. Se eu não me engano, a frase é essa, tá? Não tô falando exatamente. O editor vai colocar a frase aqui. E com essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias, temos o dever de nos melhorar. Então não se preocupe, se você já errou, eu também já errei um monte, gente. Mas hoje em dia eu tento não pensar nisso e focar no que eu posso fazer agora para melhorar. E para chegar lá e estar bem, ter conquistado boas coisas, não interessa se você tem 60, 30, 80 anos, faça a sua parte. Coloque em prática todos os ensinamentos de Jesus, tá? E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Então, a gente vai terminar, né, esse resumo aqui, a gente tem uns resuminhos, tem mais coisa aí pela frente, galera. Então, por hoje, nós ficamos por aqui, tá? Tomem nota, tá? Galera, eu não quero que vocês, assim, né, eu gostaria só que vocês aceitassem aqui o que eu falo e tudo mais. Eu acho legal vocês questionarem, sabe? Eu peço, na verdade, isso. Para que vocês mesmos criem novas reflexões, novas perspectivas sobre o assunto. Então, pega tudo isso que eu falei aqui hoje e reflita. Pare, analise, veja cada ponto, veja o que você pensa, se você concorda, se você discorda, por que você discorda? E se você concorda, por que você concorda? Né? O que você acha que é legal, o que você pode mudar em si mesmo, né? O que você observa de todas essas questões que eu falei, o que você acha. Pensem, reflitam. Isso é necessário, tá? Isso é muito necessário. Eu percebo que a gente vive num mundo onde as pessoas elas só aceitam às vezes as coisas sem se questionarem. E isso não tá certo, né? Então é legal que a gente sempre se questione e busque aprender e evoluir. E também com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias ideias, tá bom? Não deixe de deixar o like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Gente, para tudo. Agora, antes de fechar esse vídeo, vai lá e compartilha. Pelo menos para 2 amigos, 2 pessoas aí, tá bom? Também me siga no Insta, que é @vicky_raiz. E é isso. Um beijo e até semana que vem.